Então, eu quero que vocês abram a Bíblia e em João 2, a gente vai falar sobre as bodas de Caná, mas o Espírito Santo ministrou algo novo sobre as bodas de Caná no meu coração. E eu quero falar com vocês nessa tarde algo que eu tenho certeza que vai transformar o nosso coração e a nossa maneira de andar com Deus, viver o Evangelho, servir o Reino, em nome de Jesus. Então, Evangelho de João, capítulo 2, diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Verso 6. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Fechem os olhos, por favor, curve a sua cabeça, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, Pai. Com temor, ó Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Nós todas juntas pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos momentos que nós não entendemos muito bem as coisas que acontecem conosco, os desafios, as dificuldades, as perseguições, os dilemas. Senhor, nos perdoa. E nos ajuda nessa tarde, Pai, que o Teu Santo Espírito venha limpar o nosso coração agora, purificar, ó Deus, o nosso coração agora. Senhor Deus, que a nossa mente, o nosso coração, seja um solo fértil para receber o presente que é essa palavra, a semente dessa palavra, e que nós possamos frutificar, Pai, que não seja uma tarde qualquer, que não seja um momento que nós estamos sentadas à mesa aqui aos Teus pés, Jesus, para receber de Ti e depois perder isso tudo aqui, não, Pai, mas que nós possamos colocar em prática, que nós possamos hoje começar mesmo um processo de transformação e renovação da nossa mente. Para que, Deus? Para que nós queremos isso? Para louvor da Tua glória, para que se manifeste a Tua glória em nós e através de nós. Por isso, eis-me aqui, Senhor, com a liberdade do Teu Espírito, usa a minha vida, apesar de mim, Senhor, apesar de mim, apesar das minhas fragilidades, dos meus medos, das minhas dores, apesar das minhas lutas, eis-me aqui, Deus, que eu possa ser um canal da Tua graça agora, a transbordar na vida de cada uma dessas mulheres, para que nós saiamos daqui transformadas mesmo pelo Teu lapidadas pela Tua palavra, em nome de Jesus, para podermos manifestar a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor, alegre-se, porque Deus tem coisas grandes para nós. O Senhor nos ama. E Ele quer tratar cada uma das nossas deficiências, cada um dos nossos traumas. Deus tem mais para nós, amém? E eu já fiz uma pregação analisando versículo por versículo e trazendo um pouquinho de coisas que Deus já ministrou ao meu coração, mas nessa tarde Deus trouxe algo específico e eu estou assim
desejosa de partilhar com vocês. Eu digitei até no meu celular, porque tem algumas coisas que foram muito frescas e não ia dar tempo de digitar no meu computador. E o Espírito Santo faz isso comigo. Às vezes eu estou tomando banho e ele está lá falando comigo. Eu falo, Deus, como que eu vou escrever isso tudo agora, porque eu não posso esquecer. Aí eu vou digitando aqui. Então, conta-se no texto que o número 6, eu dei uma pesquisada, o número 6, ele se refere, das talhas, né, as 6 talhas, ele se refere na Bíblia, ele faz referência ao número de homem. Por quê? Porque no 6º dia, o homem foi criado. E em Apocalipse, capítulo 3, vai dizer que 666 é número de homem. E quando os discípulos começam a questionar Jesus sobre o assunto do divórcio, Jesus explica que Moisés disse, né, que Deus deu a exceção do divórcio por conta da dureza do coração dos homens. Preste bem atenção nisso, porque no final você vai entender o que Deus quer falar para você. E aí Jesus explicando ali, né? Por que Moisés deu a exceção do divórcio por conta da dureza do coração dos homens? Mas que o plano original de Deus não é este, e que não seria mais assim a partir de então. Jesus explicando ali, mas não vai ser mais assim. E no tempo de exceção, o homem não teria condições de viver um relacionamento com uma intervenção sobrenatural, né, por conta de um coração endurecido. Mas Ezequiel profetizou que Deus tiraria o coração de pedra, aleluias, e colocaria um coração de carne. Então, eu quero me atentar com vocês aqui sobre a reflexão do que essas talhas nos trazem como mensagem de transformação. Amém? Obrigada, Jesus. Aleluias. E o que essas talhas nos trazem como mensagem, elas falam sobre a limitação do homem, do quanto nós precisamos ser trabalhadas por Deus. Então, o número 6 nos indica sobre o nosso lado humano, mas também nos fala muito sobre a dureza do nosso coração. As talhas eram grandes blocos de pedra. E para elas serem transformadas, diga assim, transformadas em talhas, elas precisavam ser lapidadas. Vocês querem ser transformadas? Vocês estão prontas para serem lapidadas? E quando a gente olha, né, para essas talhas diz aqui o texto que a capacidade delas eram de 80 a 120 litros de águas, provavelmente, de acordo com as medidas lá, né, do original. E quando a gente olha para essa capacidade, a gente pensa que será que nós temos capacidade suficiente de nos encher do Espírito Santo até que nós sejamos transformadas? Tem lugar aí para o Espírito Santo? Porque se tiver só um espacinho nessa tarde, o Espírito Santo está aqui para lapidar vocês. Então, eram pegados blocos de pedras grandes, enormes, e eles talhavam as pedras. Vocês sabem como que eles talhavam as pedras? Uma talhadeira, que é como se fosse um prego, com uma ponta achatada, que nem faca. E essas talhadeiras se usavam martelos para bater nessas pedras por dentro e irem lascando a pedra no seu interior. E quanto mais profundo e mais alargada fosse essa pedra, mais capacidade teriam essas talhas para receber o conteúdo, que é ali, no caso, a água e, posteriormente, o vinho.
E aí o Espírito Santo ministrou algumas coisas ao meu coração que eu quero partilhar com vocês nessa tarde. E a lapidação é um processo doloroso. A lapidação não é um processo gostoso, confortável, não é. Mas a lapidação nos transforma, a lapidação nos muda. E eu quero fazer uma analogia com essa lapidação, porque se nós muitas vezes endurecemos o nosso coração para algumas coisas, não tem problema, Deus nos lapida. Então, é muito mais fácil que a gente tenha um coração mole, um coração amolecido pela graça e pela humildade de falar, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Mas muitas vezes a gente precisa mesmo ser lapidadas. E quando a gente olha para o texto, diz assim, aquilo que é a lapidação é um processo doloroso. Lascas daquilo que é excesso em nós para nos tornarmos aquilo pelo qual nós fomos chamadas para fazer, precisam ser extraídas. E aí eu fico pensando, o que será que precisa sair para Jesus entrar? A gente até ri, né? Que a gente, de certa forma, a gente sabe o quê. Mas se você não sabe, não tem problema, porque o Espírito Santo vai trazer revelação nessa tarde para você, amém? E uma das coisas que precisam ser extraídas de nós é a vaidade. Ninguém pode ficar sabendo o que está acontecendo comigo. O que seria da minha reputação? O que vão pensar? Que eu não sou uma mulher de oração, que eu não sou uma mulher vitoriosa. Pare com isso, nós andamos de fé em fé e de glória em glória. Amém? A palavra de Deus diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Talvez o que precisa ser lapidado em você seja o orgulho. Diga assim, ai. Porque essa lasca costuma doer bastante. Vaidade, orgulho. Por que vaidade? Porque muitas vezes nós sofremos e nós não buscamos ajuda. Por medo, por receio do que o outro vai pensar. Muitas vezes nós ficamos tímidas e inibidas, sofrendo, porque a gente tem medo do julgamento do outro. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que talvez aqui muitas pessoas foram feridas. Às vezes até dentro da igreja, às vezes até por uma amizade, porque você abriu o seu coração e aquela pessoa não soube o que fazer com aquilo. Aquela pessoa não foi sábia o suficiente. Maria, quando recebeu a notícia de que o vinho estava acabando, aqueles amigos provavelmente falaram, ou chegou até o ouvido dela, ou ela mesma interessadamente e preocupada e muito empática com a situação do ambiente, ela percebeu, porque amigos, quando são próximos, eles percebem a nossa dor também. Então, fique atento ao olhar, fique atento às faltas no culto, a demora para responder o WhatsApp. Fique atento. Fique atenta àquilo que a pessoa pode estar precisando e você pode ser um canal da bênção dela. Ou um canal da oração ao Senhor, da ministração na vida dela, com encorajamento, com palavras. Então, você precisa buscar ajuda, você precisa expor, só que peça ao Espírito Santo para te dar direcionamento. Senhor, para quem eu devo falar isso? Com quem eu devo partilhar isso, Deus? Porque eu estou partilhando contigo, eu sei que o Senhor tem a palavra, o Senhor tem estratégias para mim, mas o Senhor também usa pessoas para me abençoar. Então, me deixa saber com quem eu devo partilhar isso. Outra lasca, então, é o orgulho. E talvez você tenha sofrido demais nessa vida. E quando você buscava suporte,
ajuda, colo. O que você recebia era xingamentos, indiferença, rejeição e mais críticas. Já viu esse filme? Eu quero dizer para você permitir que Deus te lapide. Permita que Deus trate você, que Deus lapide você. Aleluias. E quando a gente olha um pouco mais profundo para essas talhas, a gente também pensa que uma das coisas que a gente precisa ser lapidada, talvez seja o perfeccionismo. O perfeccionismo que impede de alçar logo o voo. A nossa querida ministrou sobre a borboleta aqui agora. Quantas já poderiam estar batendo asas, voando alto, mas estão aí sentadinhas, tímidas, fechadas. Por quê? Porque você quer ter o controle soberano de tudo. Deixa eu te falar uma coisa, quem tem o controle soberano de todas as coisas é Deus. A gente faz o que pode, muito bem feito. A gente faz muito bem feito. A gente faz com excelência. Mas, às vezes, fazer com excelência... Hoje eu fiz com excelência, mas eu estou sem maquiagem incompleta, vocês querem saber? Eu olhei no espelho e falei, nossa, eu estou muito branca. Aí eu olhei, eu estou sem rímel. Falei, nossa, eu esqueci de passar o rímel. Mas foi o meu melhor. Está perfeito? Para mim, não. Mas é o meu melhor. E talvez vocês, muitas vezes, não façam, não tiram os projetos da gaveta, não começam, não iniciam, não começa aquele vídeo, não fazem aquela propaganda no seu Instagram do seu negócio, não faz contato, não faz uma ligação, porque você está presa no seu perfeccionismo. Deus vai usar você com o que você tem, da maneira como você está, aonde você está. Talvez, na sua infância, você tenha vivido num lar onde as críticas, as cobranças, as exigências eram sempre muito presentes. E aí, hoje, você continua exigindo demais de si mesma. E talvez dos outros. Porque é muito comum que, quando a gente se cobre demais, a gente se torna carrasco dos outros também. E aí não há filho que aguente, não há marido que aguente. É muita graça do Espírito Santo para poder curar essas feridas que um coração que ainda não foi lapidado pelo perfeccionismo, sabe, precisa. Alguém sabe como tirar esse negócio de senha? O Midianita está aqui ou ele já foi embora? A senha do meu celular, toda hora eu tenho que colocar. Alguém sabe como configura? Por favor? Tem uma abençoadinha aqui. Por favor, meu bem. Vai lá. O Midianita estava ali. Falaram para mim, tá? E eu não sei o nome dele. Falaram, nós temos um Midianita aqui. Eu falei, então tá bom. Nós precisamos, gente, nos colocar à disposição do Senhor, sabe? Para nós sermos lapidadas, nós precisamos permitir. Quando a gente olha para esse versículo, né? Ele fala que a gente está com o rosto, o quê? Descoberto. Como tem sido as suas orações a Deus? Eu acho muito interessante que tem pessoas que falam assim, Betânia, eu não consigo orar. Quando eu vou orar, as palavras saem. Não vem, dá branco, não consigo falar. Só que eu quero te lembrar que, além de Deus ser um pai bondoso e amoroso, disponível para nós, não é aquele pai que você vai procurar e fala assim, não, estou com pressa. Agora eu não posso. Não é aquele pai que, quando você vai procurar, ele fala assim, mas isso aí não é problema. Me poupe, vai. O problema é os boletos que eu tenho para pagar. Não, Deus é um pai amoroso. Obrigada, querida.
Deus é um pai amoroso e Ele está pronto para te ouvir. Mas de que maneira que você tem contado as coisas para Deus? Será que a sua oração não está muito ensaiada? Será que a sua oração não está parecendo reza, gente? Igual a oração da comida que a gente faz, às vezes eu falo, meu Deus, nós precisamos melhorar um pouquinho isso aqui, né? Abençoa, multiplica, santifica, abençoa. Aí eu falo, Senhor, então hoje você fez peixe? Então você fala, Senhor, obrigado por esse peixe delicioso que está dando água na boca. A gente precisa aprender a falar com Deus como um amigo, um pai bondoso e amoroso, amigável. Porque quando a gente senta com uma amiga que a gente tem muita intimidade, o que a gente faz? A gente fala tudo, né? Perdão da palavra, mas a gente vomita tudo. E coitada da amiga, às vezes, que ela fala, olha, agora eu não posso, tá? Eu vou parar aqui um pouco. Já aconteceu com vocês. Olha, eu tenho que tomar banho agora, a gente responde assim no WhatsApp. Depois eu venho ler. Pode ir mandando os áudios aí. E tem áudio que ela manda que é podcast, né? Não é áudio. Então, gente, nós precisamos buscar ao Senhor dessa maneira. Abrindo o coração, rasgando a alma para o Senhor. Falando de tudo que nos incomoda, de tudo que nos aflige, da raiva que a gente sentiu. Senhor, eu tive raiva, Deus. Senhor, que raiva que eu fiquei dela. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, eu acho que eu senti inveja. Tira isso do meu coração. Aí você começa a abençoar a pessoa. Senhor, eu abençoo, que ela prospere mesmo, porque o Senhor está fazendo na vida dela e está fazendo na minha também. É que no meu o Senhor está assim preparando muito bem. Está caprichando, não é assim? Então, talvez você esteja precisando se lapidar nessa área do perfeccionismo, das palavras, da maneira de falar. Quem fala com Deus muda a sua forma de falar com as pessoas. Fale assim para a sua amiga do lado. Quem fala com Deus muda a sua forma de falar com as pessoas. Fale assim com ela. Fale mais com Deus. Talvez as lascas daquilo que ocupam o lugar de Deus em nós precisam ser, de fato, desprendidas de nós. Talvez você precisa se desapegar mesmo de algumas coisas. Uma das coisas que precisam desprender de você é a falta de prioridade. A palavra de Deus diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente, como mulher tem dificuldade com isso. Como a gente é muito mais Marta do que Maria. Como a gente levanta da cama assim, ó, meu Deus do céu, vamos lá passar água do café, botar a roupa na máquina, rever a lancheira do menino. Não é assim que a gente faz? Ver se a marmita está pronta, ver o que falta na mistura. Eu preciso, dar o recado para fulano, para passar no mercado, porque senão na hora do almoço não tem mistura. É uma correria a nossa vida, não é? Mas nós precisamos entender que todas as coisas são acrescentadas. Fale assim para você: todas as coisas são acrescentadas. Quando eu busco, frisa bem agora, primeiro o reino. Há um poder nisso, gente. Nós não estamos usando. E eu me incluo nisso. Porque tem dias que eu levanto desse jeito que eu descrevi para vocês. Então, nós precisamos buscar primeiro o reino. Priorizar a palavra, priorizar, a presença do Senhor. Às vezes a gente precisa se desprender de uma agenda bagunçada. Talvez você precise se desprender da sua dificuldade de falar não. Diga assim, não. Olhe para sua amiga e fala assim, não. Quando você for tentada a falar assim, e você sabe, preste atenção aqui, quando você for tentada a falar não falar sim para alguma coisa que você sabe que você deve dizer não, porque para muita coisa a gente deveria dizer sim, né?
para as coisas de Deus, para o reino, para o nosso marido, para os nossos filhos, mas aí a gente fala não. E para outras coisas que a gente deveria falar não, a gente está falando sim. Então, às vezes, a gente precisa se desprender da necessidade de aprovação. Porque muitas vezes a gente fala sim querendo dizer não, porque a gente tem medo do outro não gostar mais da gente, do outro ser ferido, do outro se sentir, ai, nossa, falou que não pode ir no meu aniversário. Sabe que eu tenho uma irmã que mora em Portugal, ela falou assim, Betânia, aqui é muito, muito estranho, assim, é engraçado até, mas eu sofri no começo, ela conta. Ela falou assim que lá as pessoas falam assim, viu, eu quero te convidar para ir no meu aniversário, vai ser sexta-noite e tal, assim. A pessoa fala assim, eu não vou, não. Aí a pessoa fica assim, né, tipo, tá. Porque eles falam não com muita facilidade. Mas eu estou trazendo essa reflexão para vocês porque a gente precisa exercitar, gente, a habilidade de falar não. Falar não para os filhos. Por quê, gente? Porque o não é uma prova de amor para os filhos. O não, muitas vezes, para o marido, é o papel da adjutora, de contrariar em algumas coisas, de pontuar. Você não vai ser a chata do não também a partir de agora, né? Não. Não é sobre isso, mas é sobre você ter discernimento de que tem momentos que você precisa falar não, porque se você continuar dizendo sim aqui, você vai estar dizendo não para um monte de coisa que você deveria estar dizendo sim. Então, desprenda-se da necessidade de agradar, porque muitas vezes, quando você agrada a pessoa, você está desagradando a Deus. Existe uma hierarquia de prioridade, gente. Lembra que a nossa casa, o nosso marido, os nossos filhos, é o nosso primeiro ministério. Só que o nosso tempo tem 24 horas. Então, isso não quer dizer que você também não vá. Gente, minha vida é super corrida, eu estou aqui hoje. Por quê? Porque houve uma agenda, houve organização, houve graça de Deus na minha vida, porque senão também não conseguiria vir. Então, nós precisamos entender que quando nós buscamos primeiro o reino, Deus vai acrescentar tempo, Deus vai acrescentar sabedoria, Deus vai acrescentar capacidade de você dizer não para as coisas que você precisa pôr limites. Dificuldade com autocontrole. Dificuldade com autocontrole na comida, nas palavras. Chegou a TPM, pronto. Acabou a unção. Acabou a unção, acabou. Sabe? Cadê a mulher vitoriosa, transformada? Jesus amado. Acabou a inspiração do Espírito Santo. Nós precisamos ser santas, fiéis ao Senhor, independente do período do mês. Você se propõe a fazer um jejum de doce, mas daí vem a TPM, quando vê, você já está com o brigadeiro na boca. Aí você fala, meu Deus, eu estava de jejum. Uma das coisas que nos lapidam para sermos mais controladas, gente, é o jejum, sabia? E eu falo isso para vocês com alegria hoje, porque eu estou desde o início do ano tentando, tá? Eu não sou um modelo de pessoa para vocês seguirem no sentido de academia, exercício físico, não sou. Mas eu estou tentando. E quando eu me propus a tentar, o que eu fiz? Eu mudei a minha dieta, a minha alimentação. E aí eu pensei, bom, fazendo exercício físico, eu estou fazendo em casa, ou não fazendo dieta, eu vou buscar fazer. Aí, janeiro teve aniversário do Teodoro, fevereiro teve aniversário do marido, do sogro, do outro filho. Aí eu falei, não, mas eu tenho que me propor. Então, o que a gente faz? Você faz uma programação, uma organização, não é do nada. Quando você fala assim, essa semana eu vou me alimentar direito. Não é na segunda-feira, a hora que você chegar do trabalho, que você vai abrir a porta dos armários e da geladeira, que você vai falar assim, mas não tem nada. Estou com pressa, eu vou comer qualquer coisa. Não é nessa hora.
A dieta, ela começa, a reeducação alimentar, ela vai começar lá na sexta, quando você sair do trabalho, você fala assim, nossa, agora deixa eu começar a pensar em mim. Deixa eu listar aqui o que eu preciso, deixa eu ver. Os jornaizinhos de oferta, o que tem no hortifruti de promoção. Porque não é assim que a gente faz? O que tem no hortifruti é o que entra na dieta daquela semana. Né? Nós somos sábias. E aí, você se organiza, você se prepara, você tira um dia da semana, você faz uma carne moída, você faz um franguinho desfiado, e aí você põe lá os pacotinhos na geladeira, aí você compra bastante ovo, que o ovo ajuda, né? Embora subiu o preço do ovo, eu vi lá o Lula falando do ovo, eu falei, Senhor amado, esse é o nosso presidente. Com todo respeito, mas eu vi algumas coisas engraçadas a respeito do ovo essa semana. Né? Estavam querendo achar quem é o responsável pelo ovo dar esse preço. Né? Mas, enfim, independente, Deus vai te dar condições para você comprar os ovos, o franguinho, a carne moída, as coisas, e você vai preparar com antecedência. Diga assim, antecedência e programação faz parte do meu autocontrole. Então, a gente precisa se antever, tá? Se preparar. Eu estava falando do jejum, né? Da importância do jejum. Quando a gente faz o jejum, gente, o nosso paladar, o nosso limiar, a nossa capacidade, a nossa resistência, ela é aumentada para dizer não para essas comidas que fazem mal para o templo do Espírito Santo. E aí eu estava falando para vocês que eu estou feliz, porque eu tenho uns shorts lá, uma bermudinha jeans, que não estava servindo para mim. Eu quase doei ela no começo desse ano, quase. Eu falei, não, mas essa aqui, pelo menos, eu vou deixar. Aí hoje, não é que eu fui colocar ela fechou. Eu fui assim, eu fui lá sambando lá. Eu falei, Rodrigo, olha isso aqui. Fechou, minha bermuda fechou. Aí o Vincenzo assim, mãe, você está emagrecendo mesmo. Eu falei, tô, filho, estou emagrecendo. Só que a bermuda ainda não tá boa, gente, porque quando eu sento ela, a pochete cai em cima da bermuda, entendeu? E jeans não engana, gente. Jeans não engana. Quando você está acima do peso, ele te conta, ele denuncia, né? Então, nós precisamos nos desprender dessa agenda bagunçada e dessa falta de prioridade. Nós temos que buscar primeiro o reino. E para ter milagre, as talhas precisam estar cheias de águas. Né? As talhas precisam estar cheias de quê? De águas. E olha o que diz em João 7, 37 e 38. Se alguém tiver sede, venham a mim e bebam, pois do seu interior fluirão rios de águas vivas. Gente, para ter milagre, as talhas precisam estar cheias. Repita assim para a amiga do seu lado, para ter milagre, as talhas precisam estar cheias. O que tem jorrado de dentro de você? Tem jorrado críticas, condenação, murmuração? Se eu pudesse fazer uma entrevista com o seu filho agora, o que ele diria para mim? Se eu pudesse fazer uma entrevista com a sua vizinha agora, o que ela diria para mim? Gente, muitas vezes a gente não para pensar. Mas a nossa vida é um BBB. Eu não gosto de BBB, tá? Só estou usando o exemplo. Mas o Espírito Santo, ele está nos vigiando o tempo todo. Tem horas que o Espírito Santo está lá do nosso lado, ele faz assim para a gente, não fala isso agora, não, estraga tudo. Mas a gente está lá. Pé. E quando a gente começa, Jesus amado, aí é só a graça de Deus. Nós precisamos de um freio, gente. Por que a gente precisa correr? A gente precisa sair da cama e já escorregar de joelho e orar. Por quê? Porque nós somos dependentes dessa graça. Por que você precisa sair no carro e ir orando? Porque alguém fecha você ali na esquina. Se você não tiver, se as talhas não estiver cheias, né, dessas águas,
vivificadoras, purificadoras. O que acontece? O que sai de dentro de você? O que vai jorrar de dentro de você? E às vezes eu saio dirigindo, ainda saio fazendo assim, ó, tá repreendido em nome de Jesus. Porque às vezes é eu que erro no trânsito, sabe? E como eu sei como o povo é hoje em dia, então fica a dica aí para vocês. Você já repreende. Entendeu? Você vê aquelas caras feias, a pessoa apontando o dedo para você, você já está repreendido em nome de Jesus. Eu não recebo essa palavra aí. Sou uma excelente motorista. E aí, tem que profetizar. Mas eu sou mesmo, tá, gente? Só que agora eu comento com o Rodrigo, né? Rô, você tem que ter paciência comigo, porque eu perdi um pouco a prática. Eu estou trabalhando de home office agora. Então, eu não tenho que dirigir. Eu fico em casa, trabalho em casa, é tudo na minha casa, né? Aí, quando eu saio com o carro, eu tenho que parar, pensar, fazer o itinerário na minha cabeça, senão até o caminho eu estou errando. Vocês acreditam? Falta de prática. Então, a gente precisa pôr em prática, né? O que sai da sua boca? Murmuração? Cuidado com essas palavras. Gente, as nossas palavras, elas têm poder. E nós precisamos saber usar esse poder. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tenho um filhinho mais novo, ele é autista. Estou acelerando, tá, gente? Porque vai surgindo as coisas, eu quero contar tudo para vocês, só tem mais um tópico. E o Teodoro, eu sou... Nossa, eu nem me apresentei, pastora. Eu estou achando que assim, né? Tipo, estamos em casa, amigas, né? Vocês me perdoam, gente? Olha como vocês me deixaram à vontade. Vocês fizeram isso comigo. Então, assim, eu moro lá em Bragança Paulista, né? Sou presbítera lá do Ministério Família Debaixo da Graça. Sou casada com o Rodrigo há 22 anos, se eu não perdi a conta. Há 22 anos. E nós temos 2 filhos, o Vincenzo, de 9 anos. Vincenzo, não é Vincenzo. A gente abrasileirou o nome dele, é Vincenzo. E o Vincenzo, é difícil só na primeira vez que ouve, viu? Depois vocês se acostumam. O Vincenzo, ele tem 9 aninhos, e o Teodoro, ele tem 5. E o Teodoro, ele foi diagnosticado, quando ele tinha 2 para 3 aninhos, com uma síndrome rara que provoca alguns comportamentos de autista. Então, ele tem a síndrome, mais o autismo. Mas a síndrome, gente, o Teodoro é um milagre, porque a síndrome, quando eu li a síndrome, eu levei um susto. A síndrome, ela deforma o rostinho da criança, as orelhas, traz essa deformidade. Então, quando a gente olha, a gente sabe que a criança tem uma deficiência. Quando você olha para o Teodoro, não é por falar, não, mas meus filhos são bonitos. Quando você olha para o Teodoro, o meu sogro fala assim, esse daí passou umas 80 vezes na fila da beleza antes de vir para cá. Ele é muito lindo. E o Teodoro, ele teve muita dificuldade para falar, e ele tem muita agitação. Ele tem muita agitação. Hoje ele tem menos, em nome de Jesus. E daí o Rodrigo, essa semana, o Rodrigo me ajuda muito com ele, né? E daí na quarta-feira, o Rodrigo, ele deixou na casa do pai dele para ele poder fazer algumas coisas, né? Então, o pai que levou na terapia, depois levou nas terapias, que ele faz terapia todo dia. A gente tem uma vida típica. E aí, quando o Rodrigo chegou em casa, né? O Rodrigo faz faculdade também, de psicologia, está na metade da faculdade, e ele falou assim, nossa, Bê, vou falar um negócio para você. Hoje meu dia ficou tão mais leve sem o Teodoro. Nossa vida. Gente, o que é contrário de leveza? Peso. Eu não falei nada para ele na hora, eu só me compadeci, porque eu pensei assim, poxa, Rô, que bom. Nossa, a gente precisa mesmo, né, de um dia na semana assim, né? Mas gente, vocês não têm noção do pai que ele é. Ele é maravilhoso. Ele se doou, ele renunciou muita coisa na vida dele para cuidar, né, do Teodoro, dos nossos filhos. E aí, só que o Espírito Santo falou no meu coração, começa a profetizar que o Teodoro, ele traz leveza aonde ele for. E eu comecei a profetizar, Teodoro, você traz leveza aonde você vai, filho. Aonde você vai? Vocês acreditam, gente, que naquele dia... Eu só fui me tocar na sexta, isso. Mas na quarta-feira, meu sogro falou que pegou ele na escola e ele jantou, tomou banho, jantou e dormiu 7h30 da noite. Só foi... Aí o Rodrigo foi lá, pegou ele, colocou no carro, ele dormindo. Teodoro, agitadíssimo. Colocou ele dentro
do carro, levou ele para a cama dele. Ele só foi acordar no outro dia, 7h30 da manhã. Esse menino dormiu 12 horas. Então, por que a gente não está profetizando aquilo que a gente quer colher? Fala para mim. Sabe o que eu ando falando para o meu marido agora? Eu ando falando assim para ele: Rodrigo, você é próspero, rico e milionário. Amor, você além de ser lindo, aí eu falo outras cositas mais que não dá para falar aqui. Você, além de você ser lindo, outras coisas mais, cheiroso, você é rico, próspero, milionário, em nome de Jesus. Por quê, gente? Porque eu vou viver isso e vocês vão ver. Vocês vão ver. E eu vou ver vocês prosperando também, porque quem é transformada, começa, rios de água viva começa a fluir do seu interior. E você começa a semear aquilo que você de fato quer colher. Você não retém semente, não. O que a borboleta faz, gente? A borboleta, ela poliniza. O que ela faz? Ela poliniza, ela coloca sementinhas nas outras florzinhas para dar o fruto, para frutificar e tudo mais. Você não vai mais reter semente. Você não vai mais usar a semente errada. Porque tem anjos disponibilizados a seu favor. Mas tem demônios também. Seja sábia. Ore, depois a gente vai orar e a gente vai repreender toda a palavra lançada. E nós vamos falar: Senhor, em nome de Jesus, no mundo espiritual, cancele agora as palavras erradas que essas mulheres falaram. Que nós, porventura, tenhamos falado. Em nome de Jesus. Porque o brasileiro brinca muito com as palavras, gente. Mas brinca. Mas pobre, né? Pobre. Para com isso. Você para com isso, em nome de Jesus. Para de falar que você é pobre. Para com isso. Para de falar que o seu sapato é o raladinho. Para com isso em nome de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Isso aqui foi o Espírito Santo que mandou, não estava aqui. Olha aqui, presta atenção. Talvez o que precisa ser lapidado nessas talhas é entulho mesmo, sabe? Porque quando essas lascas começam a sair, o que acontece, gente? É entulho. O que acontece com uma casa quando está sendo reformada? O que a gente tem que fazer? Uma das primeiras coisas que a gente faz quando começa a quebradeira, o que é? Alugar uma caçamba. Botar dentro de casa. Aliás, na frente da casa. E começar a tirar os entulhos. Então, lascas daquilo que é só entulho precisam ser completamente eliminados. E talvez os entulhos da sua alma sejam medo. Você acredita, gente, que eu não sabia disso, mas eu comecei a falar para os meus filhos coisas assim: filho, desce daí que dá medo de cair. Filho, não, olha para os dois lados que dá medo de... Aí eu parei para pensar, eu falei: gente, olha o que eu estou falando. Estou falando, dá medo disso, dá medo daquilo, dá medo... Vocês acreditam que o Espírito Santo me transportou ao meu passado e eu vi a minha mãe? Eu vi a minha mãe. Não aconteceu nada, só levei um sustinho. Eu vi a minha mãe, gente, falando dessa maneira. Minha mãe é uma mulher muito sábia, de oração, maravilhosa ela. Mas eu lembro que ela falava isso. Olha, cuidado, viu? Dá medo de não sei o quê, não sei o quê. Dá medo de não sei o quê. E eu reproduzindo isso. Falei: está errado em nome de Jesus. Estou falando muito essa palavra. Então, talvez você precise eliminar o entulho do medo. Isaías 54:7 diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu condenarás. Receba essa palavra em nome de Jesus. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem descanso para você. Para de arrepiar os cabelos.
Para de ter que tomar remédio para dormir. Não estou falando que é para você parar de tomar remédio, mas às vezes o que está fazendo você se manter na medicação é a falta de renovação da mente. Às vezes o que está fazendo você criar ansiedade, às vezes o que está fazendo você criar uma síndrome do pânico, são as palavras que você profere todos os dias para você mesma. Como se fosse um bordão, como se fosse algo natural. Ei, você faz parte do reino agora. Você é uma filha amada de Deus. Você é uma princesa do Senhor. Algumas palavras não combinam mais com você. Alguns sentimentos não devem mais, aliás, nenhum sentimento deve governar a nossa vida. Nós somos guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ter sentimentos? Eu não terminei de me apresentar, eu sou psicóloga de casais há mais de 15 anos. Sentimento, eles são... Deus nos dotou de emoções. Deus nos fez assim. Então, por que a gente chora quando a gente está triste? Porque Deus nos fez assim. Só que o sentimento, eles nos indicam algumas coisas. Só que ele é um indicador que você tem que ficar esperto, porque às vezes é um termômetro meio falho, sabe? Porque ele vai usar as lentes que você tem do seu passado, dos seus traumas, das suas vivências familiares, da sua família disfuncional. Entendeu? Ele vai usar essas lentes para você interpretar a realidade da sua volta. Isso são crenças, né? Para interpretar a realidade, vai gerar pensamentos e sentimentos em você inadequados, muitas vezes. A palavra de Deus diz, enganoso é o coração do homem. Só que, às vezes, parece que Deus está de brincadeira com a gente, né? Mas por que Deus, então, nos dotou de emoções se a gente não pode ser guiada por elas? Mas Ele deixou o Espírito Santo. Ele passou aqui como homem e Ele sofreu injúrias, acusações, Ele foi perseguido, Ele foi moído, transpassado na cruz do Calvário por nossas iniquidades, por nossos pecados. Ele venceu, gente. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou no terceiro dia e Ele disse, eu vou, mas eu deixo para vocês o Espírito Santo, um consolador. Ele deixou o Espírito Santo, nós não estamos sozinhas. E o Espírito Santo nos ajuda a filtrar. Às vezes a gente sente, sentiu? Não ignora, não. Nomeia isso. Espera aí, o que eu estou sentindo? Nossa, eu acho que eu estou sentindo medo. Eu estou com medo. Por que eu estou com medo? O que essa situação está me dizendo? O que eu estou interpretando? O que eu estou pensando para estar com medo? E aí você vai para onde? Você vai orar. Ai, eu estou com muita raiva. O que a raiva está me dizendo? Gente, os sentimentos, eles têm um lado bom e um lado ruim. A gente é que precisa saber manifestá-los. Por quê? Porque quando você sente raiva, por exemplo, raiva é quando um valor nosso foi ferido. Alguma coisa sua foi roubada, você não gostou, sabe? Você ficou indignada. E a indignação que a raiva produz, se ela for bem aplicada, é bom. Eu tive muita raiva da primeira escolinha que o Teodoro passou. E essa raiva foi boa. Porque eu cheguei lá, subindo no salto, entendeu? Guiada pelo Espírito Santo, com coragem, engrossei a minha voz e eu defendi o meu filho lá. Então, você precisa saber como manejar os seus sentimentos, como expressar. Mas se eu pego essa raiva, eu vou lá, entendeu? Barraqueira, no chinelinho, entendeu? E dou lá, né? E roda a baiana, desço do salto. O que vai acontecer? Capaz de chamar até o conselho tutelar para mim ser presa. Então, nós precisamos saber como expressar as nossas emoções. Amém? Vou correr aqui agora, tá? Então, vamos lá. Medo. O que você vai dizer para o medo? Você vai lembrar você, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente tem o quê? Descanso. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus,
o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ele é o meu Deus, ele é o meu defensor. Você não precisa ficar se preocupando em colocar mensagens nos stories, indiretinhas nos status de WhatsApp. Você tem um Deus que te defende. Se ajeita, mulher. Você tem um Deus que te defende. Você pode se chatear com as coisas, mas não se ofenda. Não se deixe se ofender. Não se deixe, essa água é minha, né? Não se deixe. Não deixe que essa, que essa raivinha, que essa indignação, que essa se transforme em ódio, em amargura, desça para o seu coração e você fique lembrando e pensando nisso todos os dias. Não. Vira essa página. Fala assim, azar o dela. Fala assim, azar o dela, fala. Está repreendido, Senhor, nós abençoamos essa pessoa. Mas é só para figurar para vocês. Gente, vocês vão abençoar as pessoas que maldizerem vocês, tá? Perdão, me animei aqui. Vocês vão abençoar, vocês vão dizer, Senhor, está doendo, mas eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O pastor Cita, esqueci o primeiro nome dele, ele foi ministrar no domingo na nossa igreja e ele disse assim, gente, se vocês soubessem o poder que vocês têm dentro de você, habitando dentro de vocês não se preocupariam o tanto que vocês se preocupam, o tanto que vocês se afligem com as coisas. Vocês não se ofenderiam, porque vocês usariam esse poder a seu favor. Então, a palavra de Deus diz para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. A palavra de Deus diz para nós abençoarmos. Então, aquelas pessoas que te amaldiçoaram, você vai abençoar, você vai falar assim, Senhor, eu abençoo essa pessoa, porque essa pessoa... Sabe lá na cruz o que Jesus disse? Jesus disse assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. E tem horas que a gente tem que lembrar disso. Com familiares, com colegas de trabalho, com patrões sem noção. Né? A gente precisa se lembrar disso. Então, e a palavra de Deus continua. 1000 cairão ao teu lado. Medo para quê? 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual foi a última vez que você orou o Salmo 91 dentro da sua casa? A última vez. Você lembra? Deus está me dando um direcionamento aqui para você fazer isso dentro da sua casa. Pega a Bíblia e ore o Salmo 91 dentro da sua casa. Tem crianças e adolescentes, gente, com ansiedade e síndrome do pânico, excesso de tela, muita coisa errada aí também no meio. Mas o inimigo tem se aproveitado. Não permita que isso aconteça, em nome de Jesus. E aí, quando a gente volta, então, para a palavra nos lembra que os anjos dele estão ordenados para nos guardar. Ore para os seus filhos. Repita essas palavras para os filhos de vocês. Talvez vocês precisam ser lapidadas da culpa. Gente, a culpa... A gente precisa entender que a consciência do erro, elas precisam gerar mudança em nós. Mudanças de atitude em nós. Mas elas não podem nos escravizar. Se a consciência do erro está ali toda hora te escravizando, está impedindo você de tomar posse da palavra, de tomar posse das bênçãos do Senhor para a sua vida, isso é uma culpa que precisa ser, e você precisa de libertação por isso. E a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Então, se a culpa te visita toda hora, você vai falar essa palavra para a culpa. Ei, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu já perdoei, eu já fui perdoada, eu já liberei perdão. Meu coração está limpo. Diabo, você não tem poder aqui. Eu não vou permitir que você fique me culpando. E a palavra de Deus diz para nós confessarmos as vossas culpas para nós sermos sarados, como eu disse lá em Tiago. Talvez você precisa se desprender da ira. A palavra de Deus diz assim, irai-vos e não pequeis. Como eu disse sobre os sentimentos, saiba gerenciar suas emoções. Betânia, mas é muito difícil para mim. Eu sei que é, para mim também é. O que a gente precisa fazer? Leia livros, busque conhecimento, mas priorize o reino. Priorize o tempo com Deus. Gente, o fruto do Espírito Santo é a paz, é a longanimidade, a paciência, aquela paciência de metro, sabe? Aquela paciência de Jó. Então, se está faltando paciência, é porque está faltando o Espírito Santo aí. Você precisa, sabe, permitir que Deus te lapide para caber mais de Deus aí, para caber mais palavra aí. Talvez você precise se desprender do complexo de inferioridade. Talvez você esteja perdida. Às vezes você vem aqui num culto, você recebe uma palavra e você sai cheia de fé. Mas aí depois você se perde de novo. E você não sabe mais quem você é. Porque você olha o Instagram e você vê um monte de foto bonita, de gente que nem tem vida com Deus, e tá, meu Deus do céu, como é que essa pessoa consegue? Não tem umas situações? Você olha e você fala, como que essa pessoa consegue viver assim? Mas eu quero te lembrar que você é a imagem e semelhança de Deus. Eu quero te lembrar que você é filha amada de Deus. Eu quero te lembrar que o teu passado não te define. Essa história que você tem não te define. Nós estamos aqui de passagem, nós não somos desse mundo. Nós temos uma família real e verdadeira. Nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo. O nosso irmão é Jesus. O Espírito Santo nunca nos deixa sozinha, nunca, nunca, nunca. Gente, tem situações que às vezes eu entro para atender, eu falo assim para Deus, Espírito Santo, me guia, me guia. Porque às vezes técnicas não faz muita diferença num lugar onde precisa realmente de libertação. Tem horas que você sabe com quem você está conversando. Tem coisas que você sabe, que o Espírito Santo te discerne. Uma vez eu fui conversar com uma moça lá no SOS, eu sirvo no SOS lá com os pastores, eu e o meu esposo, no SOS Casamento Curado, e eu lembro que uma irmã estava assim, eu dormi lá numa noite, uma irmã estava assim transtornada, e eu fui fazer um exame de consciência com ela, porque eu estava muito em dúvida de com quem que eu estava falando mesmo. Aí eu falei assim para ela, ei, aonde você está? Porque eu queria que ela dissesse, eu estou no SOS. Eu ia ministrar para ela, então, a poder, a milagre nesse lugar. E eu falei para ela, onde você está? Ela falou assim, no inferno. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda a discernir. Você nunca está sozinha. Ele te forja para as batalhas. Repreendi o inimigo. O demônio foi embora e ela ficou bem. O outro dia ela foi ministrada, conseguiu, sabe, perdoar. Você precisa de discernimento para botar ordem na tua casa, para botar ordem no teu casamento. Você precisa entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E você precisa daquele tempo com Deus para você ser transformada, porque você precisa da armadura de Deus, o capacete da salvação renovando a sua mente. Você precisa da couraça da justiça te defendendo. Você precisa do cinto da verdade que não se curva, não pende de um lado ou para o outro, não se curva para as mentiras de Satanás para a sua vida.
Tem mulheres se curvando, andando cabisbaixo, com peso nas costas, com um fardo pesado, porque não entrega o fardo para Jesus. Porque não entende que você precisa de tempo com Deus. Você precisa do cinturão da verdade todos os dias. Você precisa calçar a prontidão do evangelho da paz. O que significa isso? Significa você estar pronta, calçada, prontinha, para levar a paz, para levar as boas novas aonde quer que você for. Amém? E aí quando então a irmã falou da lagarta, né? E a gente estava conversando sobre a lagarta, a pastora disse assim, a lagarta, quando se transforma em borboleta, ela nunca mais volta a ser lagarta. Você é filha de Deus. Esse complexo de inferioridade, essa defectividade que a gente chama na psicologia, esse achar-se defeituosa, cheia de... Esse jeito seu de se olhar sempre te diminuindo. Isso é maligno. Você tem que parar com isso. Começa a olhar para o teu cabelo no espelho e fala assim, Senhor, obrigada pelo meu cabelo, porque ele está cada dia mais lindo. Aí Deus faz a promoção do creme na semana. Você vai lá e compra. Aquele creme que você estava namorando, sabe? Aquele nutritivo mesmo. Aí você começa a profetizar pela sua pele. Sabe? Aí você começa a se alimentar melhor, você começa a profetizar para o templo do teu Espírito Santo, e Deus começa a te encher de energia para fazer atividade física, começa a te fortalecer, te dar resistência para você falar não para as coisas que te engordam. Amém? Aleluias. Nós queremos ser transformadas, Senhor. Nós queremos ser transformadas, Pai. Agora deixa eu te lembrar uma coisa. Você não vai ver uma borboleta se rastejando, a pastora disse. Você não vai ver uma borboleta se rastejando. Porque borboleta foi feita para voar. E uma vez borboleta, nunca mais lagarta. Que voos você tem evitado de voar? Por não estar vivendo a sua verdadeira identidade. Qual voo? Que palavra que você deixa de falar para aquela pessoa que precisa ser ministrada? Que oração que você precisa oferecer quando você fala, nossa, acho que eu podia fazer uma oração, né? Mas não faz. Que cargos que você já estaria estabelecida, contratada, se você estivesse vivendo a verdadeira identidade de Deus? Talvez você seria mais amável se você estivesse vivendo a verdadeira identidade de Deus. Talvez você já tivesse sido liberta de algum vício, se você tivesse realmente vivendo a verdadeira identidade em Deus. Oh, aleluias. Onde não tem lógica, repita assim comigo, onde não tem lógica, tem milagre. Porque quando Jesus pediu para encher as talhas, quando vocês assistem, não sei se assistiram The Chosen, né? Um dos discípulos, acho que não lembro se é o discípulo, se é os mestres salas ali, os auxiliares, e ele diz assim, isso não tem lógica. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, não precisa ter lógica para o milagre acontecer. Precisa ter fé. Precisa ter um coração disponível. Precisa ter uma mente sábia para profetizar a palavra. Precisa ter um coração obediente. Mas por que, Betânia, eu preciso ser transformada? Para que a glória de Deus seja manifestada em você e através de você na sua casa, no seu trabalho. 1 Coríntios 2,9 diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deuteronômio 28:13 diz, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. E se obedeceres, diga assim, se obedeceres. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus,
que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Fiquem de pé, por favor. Onde não tem lógica, tem milagre. Agora, versículo 8, para a gente finalizar. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada, diga assim, transformada, em vinho, sem saber de onde este viera. Diga assim, sem saber de onde este viera. Vocês já viram dizer que vinho importado são os melhores? A gente não costuma, né? Assim, a maioria, acredito que não costuma beber bebida alcoólica. Mas dizem os especialistas que os vinhos importados, aliás, tudo que é importado a gente acha que é muito bom, né? Mas eles experimentaram e eles não sabiam de onde tinha vindo o vinho. Mas o mestre Sala provou o sabor. Os sommelier que fala, eles fazem assim com o vinho. Né? Imagina o mestre Sala, né? Fazendo isso, analisando o vinho, sentindo o cheiro do vinho, saboreando o vinho. E ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Então ele chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Gente, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Repita isso para você, o melhor de Deus ainda está por vir. Melhor é o fim das coisas do que o começo, não é assim que diz a palavra? Deus, ele tem algo especial para nós. Mas você precisa fazer fluir o rio de água viva. E quando tem água viva, gente, aí Deus transforma em vinho. O verdadeiro vinho da alegria. Porque quando a gente tem Jesus, Jesus é a videira verdadeira. Imagina, o significado, o simbolismo do vinho na Bíblia, além do sangue, é a alegria. E a palavra de Deus diz que Jesus é a videira, ou seja, nunca vai faltar o vinho da alegria para você. Nunca vai faltar a alegria verdadeira para você. Então se desprenda do seu passado. Deixa Deus te lapidar. Talvez você tenha vivido uma depressão, porque você está tomando medicação, mas a mente não foi renovada. Lascas do teu passado precisam sair hoje em nome de Jesus. Entulhos da tua alma precisam sair hoje em nome de Jesus. Você precisa perdoar. Talvez o que você precisa retirar para caber mais do Espírito Santo dentro de você, mais da palavra, é o perdão. Eu quero chamar você que sentiu que a palavra de Deus falou com você. E eu vou ficar muito feliz se forem todas. Porque todas nós precisamos de transformação. Quero convidar você a orar comigo aqui na frente. Porque o Espírito Santo, ele está pronto. A unção de Deus, ela está disponível nessa tarde para nós. Se você sente que tem áreas da sua vida que cabe mais de Deus, mas algumas coisas precisam sair. Se você sente que tem áreas da sua vida que cabe mais do Espírito Santo, que cabe mais de unção, pode vir mais para frente, venham perto do jardim aqui das flores. Vamos ficar juntinhas. Eu quero orar por vocês, amém? O Espírito Santo ministrou ao seu coração, sim ou não? Sim. Então agora você pode estar lembrando de algumas passagens. E eu quero que você comece a orar agora. Eu quero que você comece a liberar perdão. Betânia, mas eu já perdoei. Mas se está vindo na tua mente, é porque você precisa liberar perdão. Aliás, eu quero te dar uma notícia. Todas as vezes que o inimigo traz algumas palavras, nos faz lembrar de algumas situações, ou todas as vezes que a gente lembra de algo que nos feriu, e a gente sente um incômodozinho, uma dor, é sinal de que Deus ainda está trabalhando em nós. Então, é sinal de que você precisa liberar perdão. Às vezes a gente está lá lavando louça e vem
uma cena na nossa cabeça. Por que essa cena está vindo? O que você está sentindo? Libere perdão. Fala, Senhor, eu perdoo em nome de Jesus. Diabo, eles não me devem mais nada. Essa pessoa não me deve mais nada, porque um alto preço foi pago com sangue na cruz do Calvário. Libere perdão. E se você entende que palavras foram proferidas, que você feriu alguém, você vai orar e vai pedir a Deus uma oportunidade. E se for hoje essa oportunidade, melhor ainda, você vai procurar essa pessoa e você vai pedir perdão. Às vezes é o filho, às vezes é a mãe, às vezes é a nora, às vezes é a sogra, o sogro, às vezes é a avó, o tio, a tia, às vezes é a colega de trabalho. Pode ser até uma pessoa no trânsito, que você não vai encontrar com ela tão fácil, mas libere perdão para ela. Limpa o teu coração. Talvez seja a culpa. Talvez seja uma agenda bagunçada que precisa ser lapidada. Feche os seus olhos. O que é que você precisa deixar que Deus lapide você? O que está faltando aí? Talvez você é uma pessoa que precisa de um controle maior da língua. Está faltando domínio próprio. Em nome de Jesus, eu quero orar com vocês agora, mas eu quero ouvir um clamor de alma de vocês. Não se preocupem se eu ouvir, porque eu estou aqui orando também e eu não vou ouvir. Mas para o inferno ouvir. Que você está consciente, que você está permitindo essa lapidação hoje. Que você está desprendendo do seu passado, que você está desprendendo de um jugo que o mundo colocou, que os traumas te colocaram, mas que agora não serve mais, porque você quer mais espaço. Não tem mais lugar para entulho na tua vida. Chega. Você quer viver os propósitos de Deus para a sua vida. Chega, você precisa bater asas e voar, voos altos que o Senhor tem para você. Chega, nós estamos em 2025, é março. Em nome de Jesus, você precisa se posicionar. Você disse para você na virada do ano que você iria viver os sonhos de Deus esse ano, que as promessas de Deus iriam cumprir na sua vida. Mas você precisa de posicionamento. Eu vou pedir ajuda para ungir essas mulheres, pastora. Eu só vou pedir um favor. Caso vocês subam aqui para tocar ou cantar, cuidado com o som da bateria. Não sei se vai ter. Acho que não, né? Porque daí disputa muito com a minha voz e eu começo a tossir. E, gente, coloque no altar do Senhor agora. Vocês estão aos pés da cruz. Não perca a oportunidade de ser curada. Eu sei, gente, que para algumas pessoas aqui, isso é muito abstrato. O Espírito Santo está ministrando ao meu coração que para algumas pessoas aqui entender o significado do que nós estamos fazendo é muito abstrato. Betânia, eu não consigo entender. Porque vai chegar segunda-feira, eu vou encontrar com aquela pessoa que me feriu. Ah, Betânia, eu vou chegar naquele trabalho horrível que eu tenho que encarar. A porta do outro emprego ainda não foi aberta. Ou então, talvez, você vai se deparar com os boletos, com as faturas. Ou você vai se deparar com a despensa que você precisa dar conta de abastecer, mas você está sem dinheiro no banco. Em nome de Jesus, você não precisa entender. Lembra do que eu falei? Onde não tem lógica, tem milagre. Se você precisa de milagre, não se preocupe com a lógica. Há um poder sobrenatural de Deus aqui nessa tarde, no começo dessa noite. Libera agora, Pai, em nome de Jesus. Libera perdão agora. Ai, destrava agora, tira essa culpa agora, lança aos pés de Jesus. Fala, Jesus, não é mais meu, está aqui, Deus. Está aqui, ministra a tua cura no meu coração. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, te agradecendo por esse tempo. Eu te louvo, Espírito Santo, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor cuida de nós, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e nessa manhã nós fomos novamente abençoadas pelas tuas misericórdias. Ah, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos.
por essa palavra, Senhor. E nós clamamos, Pai, no nome de Jesus, nós clamamos por uma mente obediente e santa na Tua presença. Nós clamamos por uma lapidação da nossa alma, por uma renovação da nossa mente. Por isso, Pai, agora nós colocamos aos pés da cruz do Calvário, Senhor, toda dor, todo trauma, em nome de Jesus, toda ferida. Em nome de Jesus, nós oramos agora, nós colocamos diante do Senhor, Pai. Vem com a Tua graça, vem com Teu poder, sara, cura, liberta, transforma. Ah, Senhor, restaura. Em nome de Jesus nós pedimos a Tua graça. Vem com Teu poder, ministra a Tua cura. Pai, em nome de Jesus, que essas mulheres sejam lembradas das áreas que elas precisam de mudança. Ah, Senhor, que elas saiam daqui cheias do Teu Espírito Santo, porque há mais espaço agora. Elas entregam, Senhor Deus, as feridas da alma. Elas colocam diante do Teu altar, Senhor, os traumas. Ah, Senhor Deus, elas colocam diante do Senhor, ó Deus, a liberação do perdão. Senhor, elas declaram vida ao invés de morte. Senhor, a boca delas, a partir de agora, vai jorrar rios de água viva, que vai purificar cada um da casa dela. Pai, em nome de Jesus, todas as áreas da vida delas, visita agora, Senhor. Visita agora a conjugalidade, visita a relação, Senhor Deus, conjugal, visita a intimidade de cada casal. Pai, há um exército de mulheres poderosas aqui, Senhor, prontas, Pai, prontas para cumprir a Tua vontade, prontas para vivenciar presentes maravilhosos que o Senhor tem. Pai, é um privilégio estar dentro dessa casa de oração nessa noite. Pai, o inimigo não vai mais roubar as bênçãos do Senhor na nossa vida, porque nós tomamos posse daquilo que é nosso. Pai, a Tua palavra diz que se nós obedecermos os Teus mandamentos, Pai, Senhor, o Senhor nos colocará por cabeça. Pai, em nome de Jesus, que toda subjugação maligna caia por terra agora, em nome de Jesus. Seja vício, Pai, seja uma autocomiseração, um vitimismo, uma inferioridade, seja o que for, em nome de Jesus. Todo mal cai por terra. Pai, eu oro pela saúde física. Renova, Senhor, dá entendimento, sabedoria, dá resistência, para elas dizerem não para aquilo que faz mal e dizerem sim para aquilo que faz bem, para o templo do Espírito Santo. Pai, renova a mente delas, que elas possam se lembrar, ó Deus, e se alimentar da Tua palavra todos os dias. Pai, em nome de Jesus nós oramos por aqueles que nos perseguem, Pai. Nós oramos por aqueles que nos perseguem, nós abençoamos eles. Pai, eles não sabem o que fazem. Cada uma das palavras que são lançadas para nos ferir agora, nós rejeitamos pelo poder do sangue de Jesus. Não tem poder sobre as nossas vidas, não tem poder sobre os nossos filhos, não tem poder sobre as nossas finanças, não tem poder, Senhor Deus, sobre o nosso trabalho, não tem poder sobre o nosso casamento. Todas essas palavras, Senhor, não têm poder, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora para que essas pessoas que nos machucaram com palavras sejam alcançadas agora pelo Teu Espírito Santo. Pai, talvez nós não conseguimos falar de Jesus para elas, mas o Senhor coloque pessoas na vida delas para falar do Teu amor. Senhor, em nome de Jesus, e que se for nós, Pai, nos capacita, Senhor, nos capacita em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, também pedindo perdão, Pai, se alguma palavra proferida nossa, Deus, errada, palavras que machucaram, palavras de maldição, Senhor, agora, em nome de Jesus, no mundo espiritual, nós cancelamos essas palavras maldosas, na hora da raiva, que saíram da nossa boca. Cancela agora no mundo espiritual. Em nome de Jesus, não tem poder. O inimigo não tem mais poder. Isso está sendo anulado no mundo espiritual em nome de Jesus. Nós oramos agora repreendendo também toda obra
de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra, seja o que for que se levanta contra nós ou uma dessas suas filhas, a casa delas, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós pedimos o sangue de Jesus. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos para nos guardar em todos os lugares, e nós fazemos uso agora dessa palavra, nós fazemos uso agora do teu sangue, nós fazemos uso agora do poder do nome de Jesus. Mal algum chegará à nossa tenda, Pai, em nome de Jesus. Todos os planos do maligno contra nós, a nossa casa, as nossas finanças, os teus propósitos, os nossos filhos estão sendo anulados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as armas do inimigo não prevalecerão sobre a nossa casa, sobre o nosso lar e sobre a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo cada uma dessas mulheres. Em nome de Jesus, eu abençoo cada uma dessas mulheres. Senhor, eu declaro bênção, eu declaro vida, eu declaro graça, bondade. Senhor, eu declaro prosperidade, eu declaro unção, eu declaro amor, eu declaro benignidade. Senhor, eu declaro virtuosidade. Aqui estão cheias de mulheres, Senhor, transformadas, virtuosas. Senhor, nós queremos mais de Ti. Aleluias, há espaço agora. Pode vir, Espírito Santo. Pode vir, Espírito Santo. Há espaço agora. Vem, Espírito Santo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. E começa a profetizar vida de Deus. Começa agora a receber a unção do Espírito Santo na sua vida. Começa agora a receber a unção do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus. Receba agora a unção do Espírito Santo na sua vida. A unção que despedaça o jugo. Recebe agora. Você pode chorar, você pode clamar. Você está na casa de Deus. Você está na casa de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Vem o teu reino. Vem o teu reino. Tu és a nossa prioridade agora. Tu és a nossa prioridade agora. Tu és a nossa prioridade agora. Aleluias. Obrigada pela tua unção. Unção que despedaça o jugo. Unção que traz libertação. Unção que traz renovação da mente. Unção que traz santificação. Aleluias. Obrigada pelo espírito de vida. Obrigada pela alegria. Obrigada pelo novo ânimo. Obrigada pela disposição. Obrigada pelas portas abertas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Abaxere canta na base. Louve ao Senhor, queridos. Aleluias. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Espírito Santo. Só pra te adorar. E me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu perfume, primeira essência, meu jardim partido.
Dê um abraço na mulher que está do teu lado. E eu quero perguntar algo precioso que eu não perguntei, pastora. Profetize bênçãos na vida dela. Deus te abençoe, que você viva essa palavra. Aleluias. Eu quero saber uma coisa. Vou esperar vocês se abraçarem. Aleluias. 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 A transformação de água em vinho aqui. A vida de Deus, a alegria dos céus para a sua vida, a alegria dos céus para a sua vida, a alegria da videira verdadeira para a sua vida. Jesus é a nossa alegria. Eu quero perguntar algo para vocês agora. Se há entre nós alguém que ainda não aceitou Jesus, por que a gente fala sobre isso? Nas bodas de Caná, Jesus estava tão pertinho quando acabou o vinho. Talvez no seu casamento, na sua família, o vinho significa alegria. Talvez a alegria tenha acabado faz tempo. Mas quem tem Jesus, quando acaba o vinho, quando acaba a alegria, Jesus transforma mais água em vinho. Então eu quero te perguntar se tem alguém aqui que talvez tenha até simpatizado com o Evangelho, mas não tenha tido ainda a experiência de levantar a mão e falar assim: Jesus, eu te aceito. Agora minha vida é inteiramente sua. Agora eu não vivo mais sozinha, porque eu tenho um amigo especial. Gente, como é bom ter Jesus como nosso amigo. Se tiver alguém que precisa, eu sei que depois dessa oração, né, dessa ministração do Senhor na nossa alma, na nossa vida, vocês estão cheios de Deus. Mas se tiver alguém aqui que precisa aceitar Jesus ou voltar para Jesus, levanta a sua mão assim, nós vamos orar com você. Tem alguém? Tem alguém? Todas já têm Jesus como seu amigo? Glória a Deus. Então eu tenho certeza que Deus tinha marcado na nossa agenda esse tempo para que houvesse realmente cura da alma, para que a gente pudesse ser libertas e bater asas. Façam assim agora, ó. Agora eu posso voar. Aleluia. Louve ao Senhor com as suas palmas em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Obrigada, Jesus.